Nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nunca foi e nunca será tema de discussão de colégio de líderes qualquer uma dessas pautas. Este é o novo discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, afastando a possibilidade da votação do PL 1904, que equipara o aborto ao crime de homicídio após a 22ª semana, incluindo vítimas de estupro. A pauta era esperada para ser votada ainda neste semestre. Anteriormente, ele havia chefiado a sessão que aprovou o regime de urgência para a proposta. O recuo na Câmara sobre o projeto apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante não parece amenizar a investida da bancada conservadora do Congresso em cima de pautas de costumes que têm pressionado o governo Lula. Com direito a declarações e até mesmo encenações polêmicas no plenário, o debate dá mostras de que deputados e senadores da bancada do agro, da segurança e também da bancada evangélica ampliaram seus poderes em 2024 com direito à aproximação de Lira, de olho na eleição do parlamento. No Executivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue entre a necessidade de focar nas pautas econômicas e dar uma resposta ao eleitorado, principalmente o de esquerda, contra o avanço de conservadores nas discussões do Congresso. Este é o tema do Linha Política de hoje. A edição número 22 tem mais uma vez a participação do professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. O programa de hoje, praticamente, a gente vai fazer uma sequência da última semana, né? Porque tivemos já na última semana algumas discussões e sobre uma pressão ao governo Lula das últimas discussões e uma dificuldade de articulação do governo. E aí, professor, para o Brasil atual, a gente tem visto um cenário que muita gente não esperava, pelo menos quem não estava atento à formulação das bancadas, né? E aquilo que nós vimos na eleição de 2022, que é um congresso hoje pautado muito na política conservadora. O governo brasileiro, né, o governo Lula, tem hoje uma oposição muito forte, principalmente na Câmara. E nós temos visto, acompanhando as últimas semanas, essas pautas de costumes que, na maior parte, são elas propostas, principalmente da bancada bolsonarista, né, que gosta de debatê-las nas redes sociais, gosta de fazer a política da propaganda nas redes sociais ganhando força, claro, com destaque para essa do anti-aborto, proposta que chegou a ter aprovação de um regime de urgência, mas que vem perdendo força até pela reação popular, inclusive de boa parte de eleitores da direita, né? Parece que a bancada não soube fazer muito essa conta, mas de um fato, professor, é um avanço da política mais conservadora e em cima de um governo que tem uma base cada vez mais fraca ou ausente. O senhor está acompanhando de que forma esse avanço de um Brasil na sua política cada vez mais conservador, professor? Bom, Francisco, não há nenhuma novidade, nenhum espanto a gente imaginar que nós vivemos um regime de conservadores. O nosso Congresso é um Congresso conservador, como sempre foi, né? Passamos aí um período em que houve um fortalecimento da esquerda e que eles, de uma certa forma, desapareceram, porque eles não queriam discutir, não queriam mostrar a sua cara. Agora, com o aparecimento de Bolsonaro, a direita tomou coragem de aparecer. Agora, o que me espanta, o que me deixa, de uma certa forma, até entristecido, é essa questão dessa discussão sobre o aborto, que é uma coisa séria, que é uma coisa complexa, que é uma coisa de foro íntimo, que envolve aspectos de saúde, aspectos de ética, aspectos de religião, aspectos de liberdade, enfim. Nós estamos dando uma demonstração de que somos um país extremamente atrasado. Veja, todos os países ao nosso redor já resolveram essa questão. E o Brasil vai e volta
com esse tema. E o que é mais, na minha opinião, mais triste ainda, é usar este tema de comportamento para pressionar o governo. Não é isso não é parlamento. Isso não é parlamento. Parlamento não age dessa forma. Porque parlamento tem responsabilidade, parlamento tem história, parlamento tem educação, parlamento tem cultura. Nós estamos levando isso de uma forma assim, extremamente fazendo do parlamento um teatro de espetáculo de circo de horrores. Quer dizer, com essa questão, que é uma questão de foro íntimo e que é uma questão que não pode ser discutida dessa maneira. Então, veja, nós somos o último país, talvez o último país da América Latina, dos grandes países da América Latina, a discutir esse assunto. A Argentina já resolveu, o Uruguai, Cuba, a Guiana, o México, a Colômbia e o Chile estão em fase final, né? Então, é uma questão de amadurecimento. Não é para ser tratado só sobre o foco de religião, sobre o foco de ética. Então, o que me preocupa é essa volta da direita baseada nesses aspectos, né? E isso é preocupante. Isso não forma política, isso não forma consenso, isso não forma diretrizes das quais o Brasil precisa discutir urgentemente. E parece que essa não é nem a intenção da gente debater de fato o projeto. Intenção é essa dos autores da proposta, né, professor? A gente teve, só para a gente salientar, a forma como a coisa andou, a forma como a coisa caminhou, pouquíssimos dados, pouquíssima informação no texto original, essa urgência colocada, inclusive, pelo Arthur Lira em votação que foi aprovada, a urgência ficou muito claro que é uma proposta para a pressão em cima do governo, como o senhor salientou, inclusive como a gente conversou semana passada também. E aí, duas situações que a gente queria, eu acho que até exemplificar, professor, a forma tão brutal e circense com que uma proposta, com que um tema tão sério foi votado. A primeira delas, o que aconteceu ontem, né, terça-feira, a gente está gravando hoje numa quarta-feira, dia da publicação desse podcast, exatamente sobre aquilo que a gente viu no Congresso, que foi uma encenação solicitada pelo senador Eduardo Girão no Senado ontem, né, com a participação de uma atriz, de uma contadora de histórias, encenando a situação de um processo de aborto, algo ficou ridículo, ficou circense e parecia até mesmo esquete de programa de humor, mas não há nada para rir, né, e sim lamentar e se revoltar. E uma outra situação também, professor, que foi um vídeo publicado pelo Sócrates Cavalcante, do PL, autor da proposta na Câmara, em que ele utiliza de uma fake news, aquelas das bem absurdas mesmo, que para poder pautar a sua proposta, né, que já estava perdendo força então no dia da publicação desse vídeo, que é de a gente fica até com vergonha de tomar como pauta jornalística esse caso, que é de uma história de um mercado para a utilização de fetos, corpos de bebês na indústria cosmética. Então, assim, aquelas fake news, aquelas bem mal pensadas mesmo, mas que acabam servindo de propaganda, porque este público utiliza dessas pautas exatamente para alimentar seu eleitorado, né? E isso parece, professor, infelizmente, que não é um caso, ele já não é um caso isolado, mas parece que não vai ser o último, pelo contrário, tem mais pautas vindo por aí. E por um outro lado, um governo que parece não entender a forma como vai ter que atuar em meio a tudo isso, né? Está sendo já pressionado por vários grupos, inclusive grupos de esquerda, principalmente por grupos de esquerda. O governo brasileiro está sendo pressionado por se colocar mais nessas pautas. A gente já disse aqui no Linha Política
que a base governista hoje, não a petista, a base governista, até mesmo com parlamentares de outros partidos, citando que é necessário o governo Lula se pautar na questão econômica, mas por um outro lado ele fica entre a cruz e a espada, porque ele precisa se colocar nessas questões até para poder auxiliar no debate público com relação a esses temas. Professor, o Lula, ele falou sobre o caso desse projeto do antiaborto. Ele veio e só lembrando, né, a discussão não está nem, a questão do aborto sim era primordial, esse debate, mas a discussão do projeto é sobre a criminalização principalmente em casos das vítimas de estupro, a mulher que, né, e principalmente a menina, até porque a gente tem pesquisas mostrando que a maior parte das vítimas de estupro no Brasil são menores. Mais de 60% das vítimas de violência sexual têm até 14 anos de idade. São crianças, portanto. Criança não é mãe. E estuprador não é pai. E é nessa lei que o projeto quer retroceder. Sendo que uma pesquisa feita em 2019 pelo Datafolha mostra que 60% da população brasileira é contra retroceder nos casos previstos em lei. Por um motivo muito simples. Porque carregar uma gestação nessas condições é tortura. Porque não basta ter sido estuprada. Não basta ter ficado grávida depois de ter sido estuprada. O que os deputados propõem é que essa menina, caso ela diga, basta, chega, não terei um filho de um estuprador, ela deve ficar presa por 20 anos. Não é? Mas aí, professor, o Lula ele veio a público falar sobre o caso, utilizou frases fortes, mas essa declaração ela só veio depois de uma forte pressão da esquerda e também no momento em que o projeto do aborto começou a perder força pela posição da população, né, do público, não só a mídia, mas a população se mostrou contrária. Como eu disse no começo aqui da nossa conversa, inclusive com parte do eleitor da direita se mostrando contrário à proposta do Sóstenes Cavalcante, e também com posicionamento de Lira, que também pressionado já falou sobre, inclusive já aquela coisa do emergencial já ficou para trás, e do próprio Rodrigo Pacheco no Senado, que ontem deixou claro o seu posicionamento totalmente contrário à proposta. Só então parece que Lula veio a público. O governo está perdido em meio a esse bombardeio que ele deve ter, que ele vai ter e já está tendo de pautas de costumes, professor? Quando se discute a possibilidade de equiparar o aborto em qualquer momento a um crime de homicídio que é definido pela lei penal como matar alguém, isso de fato me perdoe, uma irracionalidade. Isso não tem o menor cabimento, a menor lógica, a menor razoabilidade de se punir a título de homicídio que pressupõe matar alguém com vida, gerada após o parto, com o aborto. A lei penal distingue muito claramente o que é aborto e o que é homicídio. Essa inovação muito infeliz, ela inclusive coloca em xeque a própria ciência do direito penal. O direito penal é uma ciência. Olha, Francisco, eu acho muito difícil o governo achar um meio de diálogo, primeiro, na minha opinião, pelo menos pela minha visão, a incapacidade do próprio governo conversar. Né? Ele viveu aquele clima de palanque, aquele clima de movimentação de ruas, e hoje a coisa é diferente, não é mais isso que se você discute, não é dessa forma. Por outro lado, você olha um parlamento totalmente despreparado, totalmente ridículo, o que envergonha o Brasil. Né? Eu vi uma imagem aqui, uma foto, o pessoal rezando dentro do parlamento. O parlamento, a partir do momento que você é eleito pelo povo, você está lá para defender o povo. Não é para defender a sua fé religiosa, não é para defender o seu partido político. Lógico, é para defender as suas ideias do seu partido político.
mas não é ter rinque de briga de luta livre. Ou seja, a demonstração de um governo, de um parlamento totalmente despreparado, totalmente incapacitado, incompetente, ineficaz, que usa das coisas mais torpes, mais como essa questão do aborto que eu vejo. Quer dizer, eles não pensam nas crianças, não pensam nas jovens, não pensam na situação social do Brasil. Criam uma lei com uma pena. É sério que eles têm noção do que eles fizeram? Foi tão absurdo que a própria direita, o Bolsonaro não deu declaração, a Michelle não deu declaração. Pois é. Porque ficou numa situação tão vexatória, tão assim, horrível, que tem que esquecer tudo isso e começar tudo de novo. Mas não é lá no parlamento que tem que discutir isso, tem que discutir com a sociedade. A sociedade também tem que ser ouvida, porque a sociedade é a vítima, né? Não são aqueles falsos profetas, sei lá, ou falsos políticos que estão lá com outros objetivos, tentar defender uma pauta dessa natureza. Por outro lado, o governo não tem jogo de cintura, porque o Lula desprestigia todos. O Lula, ele infelizmente, ele não considera os seus auxiliares, ele não está enxergando o Brasil. Ontem, você viu a declaração que ele deu? Que ele não sabia dos subsídios, das vantagens fiscais, que o orçamento está na mão dos ricos. Olha, meu Deus do céu, o que é isso? Pois é. Isso não é fala de presidente, isso não é fala de um presidente da República. Um presidente da República que está toda hora atrapalhando o seu ministro da Fazenda. Se você tem ali o Ministério do Planejamento, que tem tudo na mão, com todas as informações, diga-se de passagem, a Simone Tebet está fazendo um trabalho espetacular, nunca visto antes no Ministério do Planejamento. Ela tem tudo na mão. Nós temos hoje um Tribunal de Contas que tem todos os dados na mão, todas as informações. Ou seja, o governo não age porque ele não quer agir, porque ele não tem força para agir. E encontra o quê? Um legislativo totalmente descaracterizado, um parlamento sem uma visão política do país. Ou seja, nós estamos muito mal nessa situação. E aqui eu tenho que prestar uma homenagem à professora Maria da Conceição Tavares, que sempre afirmou que a questão do Brasil não é economia, é política. Verdade. Né? Porque a gente sabe quais são os problemas econômicos que precisam ser resolvidos. Não faz porque o governo não quer. O governo está preso a esse Congresso que fica nessas discussões miúdas, nessas discussões que deveriam ser sérias, que ele faz numa discussão, num tipo de um deboche. Ou seja, ele está debochando da sociedade, debochando do sentimento das pessoas. Ou seja, eles estão lá porque a sociedade votou, a sociedade os elegeu. Então a sociedade precisa também pensar um pouco sobre isso. E aí, professor, mesmo despreparados, né, para discutir assuntos tão importantes, eu acho muito necessário aquilo que o senhor colocou, né, que pautas como essa precisam ser discutidas com participação da sociedade, com participação de especialistas, levar a informação antes de se discutir pautas como essa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar de outras pautas, algumas já passaram e outras estão vindo por aí, e até porque a pressão ela é grande, né? Então, mesmo despreparados, são bancadas no Congresso com muita força, né? Hoje o Congresso ele tem, na sua maioria, conservadores, porque aquilo que é chamado dentro do Congresso da bancada BBB, né? Que é a Bala, Boi e Bíblia, né? A bancada agropecuária, ruralista, a bancada também da segurança pública e a bancada evangélica, que é claro, não faz parte somente evangélicos, mas tem sido chamada assim. É uma bancada muito forte, muito numerosa, e ela, inclusive, tem pautado o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, professor, que é alguém que está diretamente atento às eleições do Congresso,
né? E nessas pautas assim são, lembrando que o Lira, ele atua para a eleição do Elmar Nascimento, né, do União Brasil, da Bahia. O Elmar é um nome que não tem aprovação do governo, né, não é alguém do gosto do governo Lula, mas o Lira acabou encontrando nessa bancada conservadora um apoio que pode ser necessário para ele aprovar, para ele conseguir a eleição do Elmar. Porque só para a gente citar, professor, peguei um dado aqui, de fevereiro até março, nenhuma proposta dessas mais polêmicas e que são propostas colocadas por essa bancada BBB conseguiu avançar, de fevereiro até março. De abril para cá, essas bancadas, elas avançaram demais exatamente pela forma como o Lira mudou na sua atuação. Então, o que a gente tem? Um presidente da Câmara também se aliando, também se aproximando a essas bancadas mais conservadoras. Só que, pelo que parece, professor, todo mundo nessa proposta, principalmente nessa questão do antiaborto, fez a conta errada, né? Porque a resposta veio das ruas, a resposta veio da própria mídia, mas também das ruas, e já começou a se dar um passo para trás, lembrando como o senhor disse, o próprio Bolsonaro não se envolveu. A Michele Bolsonaro, né, esposa do ex-presidente, ex-primeira-dama, e inclusive alguns dos nomes, a gente até duvida, mas alguns dos nomes colocados aí como possibilidades para 2026, também não se envolveu, porque a gente pode falar qualquer coisa do Bolsonaro, né, professor, mas que ele entende de assuntos que queimam na campanha, isso ele entende, né? Ele é um profissional, né, pelo menos experiência ele deve ter, porque tem 28 anos lá de Congresso e 4 anos de presidente da República. Acho que ele aprendeu alguma coisa. Agora, o que é lamentável, Francisco, é esse panorama de nós sermos representados por essa gente. Ou seja, o que nós já falamos na última linha política, o Congresso é grupos. Eles decidem o que eles querem, não é o que a sociedade deseja. É isso que a sociedade precisa, de uma certa forma, pensar o seguinte: eles estão votando em pessoas que não o estão representando. Eles estão votando em pessoas que estão lá para defender seus interesses particulares. Ou seja, o Congresso Nacional é o representante da sociedade. E a sociedade está elegendo pessoas que estão lá simplesmente para cuidar dos seus aspectos particulares, de interesses de grupo civil. A questão, veja a fragilidade que nós estamos vivendo. Os dois setores, sobre aquela desoneração da folha, 2 setores, o agro e a indústria, chegaram no Lula. O Lula mandou retirar a medida provisória sem avisar os seus auxiliares. Ou seja, o próprio Lula também está na parede. Ele não tem saída. Ele não tem, quer dizer, a saída dele é falar mal do presidente do Banco Central? Não é. Não adianta falar mal do presidente do Banco Central. É uma pessoa capacitada, é uma pessoa séria, foi eleito o melhor presidente de bancos centrais do mundo, tem uma tradição histórica, tem uma tradição política, tem um conhecimento do mercado, e ele agora é o bode expiatório. É evidente que esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, Francisco, de transformar o parlamento num teatro, num grande teatro, em que lá tem artistas representando, né, o seu ato, o seu script próprio, cria esse ambiente, porque o presidente do Banco Central também devia ser um pouco mais comedido. Ele não pode se expor da maneira como ele expõe, porque ele tem informações privilegiadas. Ele não pode ser um homem popular. Não pode sair para a arquibancada e assistir futebol no meio do povão. Quer dizer, tem que ter... Ou seja, nós perdemos o rito do cargo. Ou seja, deputado não sabe o que é ser deputado. Vereador não sabe o que é ser vereador. Esses membros do parlamento, eles não sabem qual é a função deles. Pois é. Eles não têm noção. Eu não sei aonde na história que nós perdemos isso.
Ou seja, aquele respeito que a gente tinha pela autoridade, hoje nós não temos respeito nenhum pela autoridade. A gente chama o presidente da República de ladrão, chama fulano de tal de safado. Quer dizer, gente, nós perdemos a educação, nós perdemos o respeito, nós perdemos o quê? Estamos perdendo o nosso país. É isso que a sociedade precisa começar a pensar. Muito bem, professor. Olha, a gente vai, claro, ter muito mais casos. Aliás, só para a gente poder citar aqui, eu prometi para o senhor que ia lembrar de algumas das pautas que já passaram e outras. Por exemplo, aquela da criminalização das fake news, né? Tinha veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso foi aprovado, né? O veto foi mantido, melhor dizendo, durante o governo de Lula, já com Lula no governo. A questão do próprio debate sobre as saidinhas. A gente tem agora uma discussão que é desse projeto antidrogas, né? A criminalização do porte de drogas, que foi uma resposta que o Congresso e a bancada deu ao STF pelo debate da legalização da maconha. Lógico, a gente já está falando dessa situação do antiaborto. Por exemplo, o professor está entrando agora para tramitar uma proposta para legalizar o trabalho a partir dos 14 anos. Só que, além de você reduzir de 16 para 14 anos o trabalho, o projeto não dá linhas com mais informações sobre como isso aconteceria, que tipo de trabalho poderia um adolescente de 14 anos ser colocado, quais são os porquês e o como, questão de preparação do adolescente. Então, professor, são propostas que algumas já passaram, outras estão tramitando com força e outras vêm por aí. E a gente vai acompanhar cada vez mais um Congresso que está dividido entre a forma da bancada mais conservadora realmente ver o mundo, né? E tentar impactar a sua forma de ver o mundo aí, todo, vamos dizer assim, impactado e por seus ideais, né? Por suas questões religiosas e tudo mais. Por outro lado, a presidência da Câmara de olho na eleição e vai atrás de quem vai garantir mais votos para ela nessa situação, e no atual momento Lira vê nessa bancada do BBB. E a gente vê também um governo cada vez mais pressionado, porque tem entre o que ele precisa, que é focar na questão econômica, e o que é necessário, e principalmente para dar resposta ao seu eleitor, que são essas pautas de costumes. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É, no mínimo, uma insanidade isso. Olha, não vai faltar o assunto pra gente, né, professor? Não vai, Francisco, mas é preocupante. Pois muito preocupante, porque, na verdade, essas discussões não são em prol da sociedade. Essas discussões são em prol de benefício próprio, ou de conseguir um cargo maior, ou de eleger aquele que ele prefere para manter tudo do mesmo jeito como está. Ou seja, é muito triste isso para o Brasil. Um presidente da República que fica assustado quando vê que existem subsídios, existem licenças fiscais, ou seja, existem, né? Então é muito complicado isso, porque eles nunca pensaram no país. E a sociedade precisa começar a pensar sobre o papel dela em todo esse processo. Ela é responsável por tudo isso. Não venha me dizer que o processo político brasileiro, a política é complexa, não. Mas a gente sabe aonde a sociedade tem seus problemas, e se essa sociedade se acomodar, se calar, é o fim. Triste do Brasil. Muito bem, muito obrigado, professor, mais uma vez por esse bate-papo que é sempre rico, né? A cada linha política, o programa vai evoluindo, a gente também nessa conversa com o professor Márcio Meirelles e, claro, sempre convidando o nosso público a participar. Professor, muito obrigado, até a próxima semana, hein? Um abraço, Francisco, um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 22 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da TV Câmara, TV Senado, UOL e CNN Brasil. Ficamos por aqui.
Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezes Henrique. Até mais!